A simples empregada negra. Chegava cedo de manhã à mansão do bilionário, como começar seu trabalho. Mas, quando ela chega, se depara com uma cena da filha do bilionário, passando mal e sem conseguir respirar. E desespero a emprega. Pega o dinheiro do seu patrão para levar a menina ao médico e comprar alguns remédios. E enquanto o bilionário achava que ela o havia roubado. Ficou sem palavras quando descobriu toda a verdade. É nesse contraste que a história começa a pulsar. Entre o luxo das paredes e a simplicidade dos gestos, existe um elo que ninguém percebe. A filha dele, uma criança que não olha para a empregada como funcionária, mas como presença constante e quase maternal. A menina enxerga a humanidade onde o pai vê apenas função. E é nessa ligação pura e inesperada que o destino coloca sua armadilha. A doença surge sem pedir licença, avançando lentamente diante dos olhos apressados do bilionário, que vive preso em reuniões, cifras e compromissos. Ele não vê, ele não nota, mas ela vê. A mulher silenciosa percebe cada sinal, cada fraqueza disfarçada em sorrisos infantis. E então surge o dilema que atravessa a pele e chega ao coração. Um ato que aos olhos do mundo parece crime, mas que nasce do mais humano dos sentimentos. O desespero de salvar uma vida. Ela sabe o risco, sabe o que a sociedade dirá, sabe o estigma de ser chamada de ladra, de ser julgada pela cor da pele, pela posição social, por ser a mão invisível que limpa os restos de uma vida abundante. Mas também sabe que não agir seria um peso impossível de carregar. E quando a necessidade grita mais alto que o medo, escolhas extremas deixam de ser escolhas e se tornam destino. O que ninguém imagina é que esse ato silencioso não apenas mudará a vida da menina, mas desnudará o coração do próprio bilionário. O homem que nunca precisou se explicar, nunca precisou agradecer, nunca precisou sentir-se vulnerável, verá sua estrutura desmoronar diante de um gesto inesperado. O que parecia traição se revelará como a mais pura lealdade. O que parecia desonra mostrará dignidade. E essa inversão chocará a todos, porque o poder não estará mais na riqueza, mas no silêncio eloquente de quem carrega dentro de si a força de séculos de resistência. Essa é a história que vamos mergulhar juntos. Uma história que não é apenas dela ou dele, mas nossa. Porque quem nunca foi julgado sem ser compreendido? Quem nunca teve suas intenções distorcidas pelo olhar de fora? Quem nunca precisou provar que sua dor era real? Hoje, vamos atravessar cada detalhe desse encontro improvável entre poder e invisibilidade, entre julgamento e verdade, entre a arrogância e a empatia. E no fim, você talvez perceba que o que parecia injustiça era na verdade um portal para a revelação mais humana de todas, a capacidade de amar mesmo quando o preço é ser acusado. A história se desenrola em silêncio, nos espaços pequenos que ninguém percebe. Enquanto o bilionário exibe sua autoridade em gestos firmes, contratos assinados e jantares luxuosos, a empregada move-se como sombra, ocupando cada fresta da casa, sem nunca ser reconhecida como alguém completo. É como se o ar que ela respira fosse permitido apenas porque não incomoda. Ela serve, limpa, organiza, sorri quando precisa, cala quando sente e vive, na prática, em um lugar de invisibilidade que pesa mais do que qualquer carga física. Esse é o peso invisível da desigualdade. Não se trata apenas de não ter, mas de não ser visto, de ser confundido com a mobília da casa, de existir sem direito ao reconhecimento humano. Cada gesto do cotidiano reforça essa distância. A mesa posta para o jantar exibe pratos cheios, taças de cristal e vinhos importados, enquanto na cozinha, longe dos olhos, ela guarda para si uma refeição simples, muitas vezes fria, feita com o que sobra. O contraste não está apenas na comida, mas no olhar. Um olhar que nunca se cruza, como se a presença dela fosse natural, automática, sem importância. O bilionário não é cruel de forma explícita, mas sua indiferença é uma violência silenciosa. O simples fato de não perceber a mulher como pessoa já revela a estrutura desigual que molda a vida dos dois. Esse cotidiano, invisível, gera uma dor profunda, quase insuportável. Não é um sofrimento que explode em gritos, mas uma dor que se acumula nas veias, moldando o caráter, endurecendo o coração e ao mesmo tempo afinando a sensibilidade para o que os outros não veem. O silêncio dela não é vazio. É um silêncio carregado de histórias, memórias e uma força silenciosa
que o bilionário jamais entenderia. Ele tem poder para decidir o futuro de centenas de funcionários, mas não consegue enxergar a humanidade de quem coloca sua casa em ordem todos os dias. É nesse abismo social que a contradição se instala. Enquanto ele mede sua vida em números e investimentos, ela mede a sua em pequenas resistências. No cuidado com os filhos, no esforço para manter a dignidade em meio à escassez, na coragem de acordar todos os dias e enfrentar olhares que a reduzem a um papel. Esse contraste não é apenas econômico, é emocional, espiritual, existencial. A desigualdade não se limita ao que está no bolso, mas invade a pele, a mente e o coração. E, no entanto, é justamente essa desigualdade que prepara o terreno para a escolha mais difícil da sua vida. Porque quem carrega a dor de nunca ser visto aprende a olhar os outros com mais profundidade. Quem sofre com a invisibilidade desenvolve uma sensibilidade para aquilo que escapa aos olhos dos poderosos. E é isso que acontecerá quando a filha do bilionário começar a adoecer. Enquanto o pai permanece cego, em sua pressa será empregada, com sua dor silenciosa e olhar atento, quem perceberá o perigo. O peso invisível da desigualdade, portanto, não é apenas um fardo, é também um filtro. É um lugar de onde nascem escolhas extremas, onde se aprende a valorizar a vida em sua essência mais simples. Quando tudo ao redor insiste em negar sua humanidade, a empregada encontra, na própria resistência, a força para tomar uma decisão que mudará o rumo dessa história. E nesse contraste, entre abundância e carência, entre presença invisível e ausência poderosa, está o verdadeiro coração do drama que estamos prestes a atravessar. A desigualdade, no fundo, não é apenas sobre riqueza ou pobreza. É sobre quem é permitido existir plenamente e quem é condenado a viver à margem. Essa é a ferida aberta que atravessa séculos, que habita cada gesto não dito, cada silêncio imposto, e é dela que surgirá o dilema moral que vai transformar essa narrativa em algo maior do que um simples conflito entre patrão e empregada. É dela que nascerá a reviravolta capaz de mostrar que, por trás do que chamam de roubo, existe, na verdade, um ato de coragem e humanidade. Tudo começou de forma quase imperceptível, como uma sombra que se move lentamente sem chamar atenção. A menina, sempre cheia de energia, começou a demonstrar um cansaço estranho, um brilho nos olhos que parecia se apagar em alguns instantes do dia. O bilionário, ocupado em reuniões intermináveis, viagens de negócios e compromissos sociais, não notou. Para ele, cada gesto da filha era apenas mais uma fase da infância, algo passageiro, uma gripe comum, talvez apenas manha. Mas havia algo que escapava a esse olhar apressado. Algo que apenas quem convivia com ela de verdade poderia perceber. A empregada, no entanto, não se distraía. Ela a observava com atenção, nos detalhes mínimos, como quem enxerga além do óbvio. Via a palidez crescente, o jeito como a menina colocava a mão no peito quando respirava fundo, o olhar perdido quando tentava brincar sem conseguir. Para qualquer outra pessoa seriam sinais corriqueiros, mas para ela, que carregava dentro de si uma sabedoria construída na observação e na experiência silenciosa de quem sempre cuidou dos outros, cada detalhe formava um quadro que não podia ser ignorado. A vida da empregada havia lhe ensinado a prestar atenção no que ninguém nota, nos suspiros abafados, nas lágrimas escondidas, nas dores não ditas. Ela sabia reconhecer quando algo não estava bem, porque tantas vezes havia passado despercebida em sua própria dor. O silêncio que a sociedade lhe impunha fez dela alguém atenta às pequenas rachaduras do mundo. E agora, esse olhar silencioso se transformava em um grito interno. A filha do bilionário estava doente e precisava de ajuda urgente. Mas como convencer alguém que nunca a ouviu? Como falar para um homem que, acostumado a controlar tudo, não enxerga a vulnerabilidade dentro da própria casa? A cada dia que passava, ela via a menina se apagar um pouco mais, e com isso, a urgência aumentava. No entanto, o bilionário seguia cego, preso na crença de que podia adiar qualquer coisa. Até mesmo a saúde da própria filha, em nome dos negócios. A vida dele sempre foi pautada por decisões rápidas, por resultados, por lucros. E naquele ritmo acelerado, não havia espaço para perceber a fragilidade de uma criança que precisava, mais do que nunca, de cuidar. A empregada sentia no corpo o peso de um segredo impossível de guardar. Vivia em um dilema constante. Deveria arriscar sua posição e alertar o pai da menina, mesmo sabendo que provavelmente seria ignorada, ou deveria permanecer em silêncio,
rezando para estar errada em suas observações? Essa dúvida corroía sua alma, porque não se tratava apenas de um trabalho. Tratava-se de uma vida. Tratava-se da menina que tantas vezes se deitou em seu colo para ouvir histórias, que buscava seu abraço quando se sentia sozinha. Era um laço que ia muito além do contrato de trabalho. E então veio o momento decisivo. A menina desmaiou em seus braços sem aviso. O pânico tomou conta da casa. O bilionário, finalmente, foi forçado a encarar aquilo que não quis ver antes. Pela primeira vez, ele percebeu que sua fortuna não podia comprar tempo. Sua arrogância não podia negar a fragilidade que estava diante dele. Naquele instante, a vida se impôs com brutalidade. O que a empregada vinha pressentindo se revelou em toda a sua gravidade. Esse episódio escancarou a diferença entre os dois mundos. Enquanto ele se desesperava pela primeira vez, sem saber o que fazer, ela já tinha no olhar a decisão que mudaria o rumo de tudo. A desigualdade, mais uma vez, se mostrava cruel. Para ele, a doença era uma surpresa, para ela já era uma certeza. Ele tinha o poder, mas não tinha a percepção. Ela não tinha poder algum, mas carregava a sabedoria que salvaria a vida da filha dele. Esse é o detalhe que ninguém percebeu. Não foi apenas sobre saúde ou doença. Foi sobre quem está presente de verdade. Foi sobre o olhar que enxerga além do óbvio. O cuidado que nasce do afeto e não da obrigação. Foi sobre como a sensibilidade da empregada, moldada por anos de invisibilidade, foi capaz de revelar uma verdade que nem todo o dinheiro do mundo conseguiu comprar. Esse detalhe, ignorado por tantos, se transformaria no estopim para o gesto mais arriscado e mais humano de sua vida. A vida, às vezes, coloca o ser humano diante de escolhas que não cabem em nenhuma lógica. São momentos em que não existe caminho correto, em que qualquer decisão traz dor, mas uma delas pode salvar uma vida. Foi exatamente nesse ponto que a empregada se encontrou. De um lado, sua dignidade, seu nome, sua história já tantas vezes marcada por olhares desconfiados. Do outro, a vida da menina que ela havia cuidado como se fosse sangue de seu sangue. O dilema não era simples: salvar ou se calar. E o tempo, implacável, corria contra ela. O dinheiro sempre fora um muro intransponível entre ela e o patrão. Um objeto quase sagrado, símbolo de status e poder, que não lhe pertencia e jamais poderia tocar. Mas agora, esse mesmo dinheiro não era apenas cifra. Era vida. Era urgência. Era o sopro que poderia manter a menina respirando. A empregada sabia que qualquer gesto seria visto como crime. Sabia que a palavra roubo cairia sobre ela como sentença sem defesa. Afinal, quem acreditaria em uma empregada negra, invisível, quando o dono da fortuna a acusasse? O julgamento já estaria dado antes mesmo que pudesse abrir a boca, mas o amor às vezes tem mais força que o medo. E assim, no silêncio da noite, enquanto o bilionário dormia tranquilo em sua cama ampla, ela atravessou o corredor com o coração em descompasso. Cada passo era um abismo. Cada batida do peito era um grito contido. Ela não queria dinheiro para si. Não buscava conforto, luxo, nem sequer uma vantagem. Buscava apenas salvar a menina que já fazia parte de sua alma. Com mãos trêmulas, pegou a quantia necessária. Não foi um roubo comum. Foi um gesto de desespero carregado de amor. Naquele instante, o peso da desigualdade ganhou uma forma cruel. Para o bilionário, aquilo não passaria de uma quebra de confiança, um roubo inaceitável. Para ela, era a única forma de lutar contra a indiferença que quase matou uma criança. O mesmo ato tinha dois significados opostos, dois mundos inconciliáveis. Lealdade, para ela, era arriscar tudo em nome da vida. Para ele, seria visto como a maior traição. O dilema moral não se apagava dentro dela. Ao mesmo tempo em que sentia o peso da escolha, também sabia que não havia alternativa. Paradoxalmente, ao trair a confiança do patrão, ela reafirmava a maior lealdade possível, a lealdade à vida. Essa contradição é o coração dessa história, porque nem sempre a verdade se revela no óbvio. Muitas vezes, é preciso atravessar a sombra do julgamento para que a luz da humanidade apareça. Mas há algo ainda mais profundo. Naquele ato, a empregada também desafiava a narrativa que a sociedade construiu sobre pessoas como ela. Pessoas negras, pobres, vistas sempre com suspeita, julgadas antes de serem ouvidas. Ao pegar aquele dinheiro, ela se expunha não apenas ao julgamento do patrão, mas ao julgamento do mundo, porque sabia que em qualquer esquina, sua pele já carregava o estigma do crime. Sabia que em qualquer tribunal, sua voz seria menos poderosa que o silêncio do bilionário. Ainda assim escolheu agir.
É nesse ponto que a lealdade ganha contornos paradoxais. Ela traiu a confiança do patrão, mas salvou a vida da filha dele. Ela quebrou a regra, mas restaurou aquilo que é mais sagrado, a possibilidade de um futuro. E quando o coração dela pesava diante da consciência, era o rosto da menina que surgia como resposta. Nada poderia valer mais do que vê-la abrir os olhos novamente. Essa cena, tão silenciosa, carrega uma força imensa, porque revela como muitas vezes a vida nos obriga a escolher entre ser vistos como culpados ou agir em nome do amor, entre manter a honra social ou preservar aquilo que no fundo é a maior honra de todas. A dignidade de não permitir que a injustiça triunfe sobre a vida. O que parecia traição, na verdade, era a prova mais alta de fidelidade. A empregada não agiu por interesse, por ganância, por ambição. Agiu por amor, e talvez seja exatamente esse detalhe que o bilionário, acostumado a medir tudo em números e contratos, jamais seria capaz de compreender naquele momento. O silêncio da casa naquela noite parecia mais pesado do que nunca. Não havia barulhos de passos, não havia risos infantis, não havia música suave preenchendo os corredores, apenas um vazio denso, carregado de algo que ainda não havia sido dito, mas já pairava no ar como ameaça. O bilionário, acostumado a controlar o destino de empresas, de funcionários e até de mercados inteiros, caminhava pela sala como um homem ferido, mas ainda sem compreender onde estava a ferida. Ele havia descoberto. Parte de seu dinheiro havia desaparecido. Uma quantia significativa, não em cifras que abalassem sua fortuna, mas em um valor que simbolizava algo mais profundo, o rompimento de sua confiança. Sua mente imediatamente correu para a explicação mais simples, mas também mais cruel. Alguém havia roubado, e para ele, não havia dúvida de quem seria o culpado. A empregada, aquela mulher silenciosa, sempre presente, mas nunca plenamente considerada. Afinal, não é sempre assim? Os poderosos buscam a resposta mais fácil. E a resposta mais fácil quase sempre recai sobre os ombros dos invisíveis. A sombra da suspeita não precisou de provas. Ela já estava desenhada pela cor da pele, pela posição social, pelo lugar que a história reserva aos que servem. Ele a chamou. A voz era firme, mas carregava indignação. A empregada apareceu, com o olhar calmo, mas dentro dela o coração pulsava como um tambor. Ela sabia que o momento chegaria, sabia que seria acusada. Sabia que naquele instante, todos os séculos de preconceito se condensariam em uma única palavra: ladra. E mesmo assim, permaneceu em pé, diante dele, sem fugir, sem negar, sem levantar a voz. O bilionário lançou a acusação como quem dispara uma arma, perguntou sobre o dinheiro, questionou sua honestidade, falou de confiança quebrada, de ingratidão, de traição. Ele, acostumado a ser obedecido e respeitado, esperava justificativas, esperava choro, esperava súplicas, mas o que encontrou foi silêncio. A empregada não tentou se defender, não buscou palavras para se explicar, apenas sustentou o olhar firme, com uma dignidade que o desarmava mais do que qualquer discurso poderia fazer. E é nesse ponto que a cena se transforma, porque não existe defesa mais poderosa do que o silêncio carregado de verdade. Não existe acusação que não seja corroída diante de um olhar que não foge, que não se curva, que não precisa de palavras para afirmar sua integridade. Esse silêncio pesado e ao mesmo tempo sereno foi a primeira rachadura no mundo inabalável do bilionário. Pela primeira vez, ele sentiu algo que não sabia nomear: dúvida. Foi então que a verdade começou a emergir, não em palavras preparadas, mas em lágrimas. A menina, frágil, ainda em recuperação, deixou escapar, sem querer, o segredo que mudaria tudo. Entre lágrimas de dor e de alívio, ela contou que havia sido levada às pressas para o hospital. Contou que fora salva, porque alguém agiu quando ela não podia pedir, e revelou, com a inocência que não conhece máscaras, que a mulher que ele acusava tinha sido a única a enxergar o que ninguém mais viu. A cena não precisava de mais nada. O silêncio da empregada se encontrava agora com as lágrimas da filha. Duas verdades que se entrelaçavam e que não podiam ser negadas. O bilionário, diante disso, sentiu seu mundo ruir. Toda sua arrogância, toda sua segurança, toda sua certeza de estar no controle se desfez. Diante de uma realidade simples, ele, com toda sua fortuna, não havia salvado a filha. A mulher que ele acabara de acusar foi quem lhe devolveu a vida mais preciosa. Esse momento se tornou insuportável e revelador ao mesmo tempo. Porque a verdade, quando chega, não pede licença. Ela se impõe com a força de algo que não pode mais ser escondido. O bilionário,
de olhos marejados. Finalmente percebeu que sua acusação não apenas foi injusta, mas cruel. Percebeu que, ao acusar a empregada, ele repetia a lógica de uma sociedade inteira que sempre suspeitou dos mesmos corpos, que sempre condenou antes de ouvir, que sempre apontou o dedo para quem menos podia se defender. E ali, no silêncio da sala, a cena se transformou em algo muito maior do que um conflito entre patrão e empregada. Era um reflexo do mundo. Um reflexo das injustiças que atravessam gerações. Um reflexo do olhar enviesado que enxerga crime onde existe apenas amor. Um reflexo do preconceito que insiste em apagar a humanidade de quem já vive à margem. A verdade revelada em lágrimas não foi apenas sobre a doença da filha ou sobre o dinheiro usado para salvá-la. Foi sobre a inversão de papéis. O bilionário, acostumado a ser o herói de sua própria história, agora era colocado diante de sua impotência. A empregada, que sempre fora invisível, agora se erguia como a guardiã silenciosa que, mesmo acusada, carregava consigo a prova mais indiscutível de sua lealdade, a vida que pulsava novamente na criança. E esse contraste, esse choque de mundos, não deixou espaço para justificativas fáceis. O bilionário chorou. Chorou não apenas pela filha, mas por si mesmo. Chorou porque pela primeira vez compreendeu que o dinheiro não era poder absoluto, que o status não o protegia de tudo, que a arrogância não curava feridas. Chorou porque se viu pequeno diante da grandeza daquela mulher silenciosa que, sem precisar de títulos ou fortuna, fez o que ele não conseguia. As lágrimas, nesse momento, foram mais do que emoção, foram confissão, foram pedido de desculpa sem palavras, foram o reconhecimento de uma verdade que, até então, ele havia se recusado a enxergar. A empregada permaneceu em silêncio, mas não era mais o silêncio de quem aceita a invisibilidade. Era o silêncio de quem já não precisa provar nada. O silêncio de quem sabe que, diante da verdade revelada, não há acusação que se sustente. Essa cena marcou a virada, porque não havia como voltar atrás. A partir dali, a relação entre os dois jamais seria a mesma. O bilionário nunca mais poderia olhar para aquela mulher sem lembrar que, em suas mãos, esteve a vida da filha. Nunca mais poderia tratá-la como invisível, como secundária, como simples peça de um mecanismo doméstico. Ele a enxergava agora, finalmente, como pessoa. E para ela, aquele momento também foi definitivo, porque embora carregasse as marcas da acusação injusta, sabia que sua dignidade permaneceria intacta. Não precisou se explicar. Não precisou se justificar. Sua verdade havia sido revelada não pela sua voz, mas pelas lágrimas da criança e pelo choque que desarmou o próprio patrão. Essa dignidade silenciosa, que tantos tentaram apagar ao longo da vida, brilhou mais forte do que nunca. No fim, a verdade revelada em lágrimas não foi apenas uma cena íntima entre três pessoas. Foi um retrato da luta maior que atravessa gerações. Foi o lembrete de que a injustiça pode até acusar, mas a dignidade sempre encontra um jeito de se mostrar. E que, às vezes, a maior força de todas está no silêncio firme de quem não precisa mais convencer ninguém. Porque a verdade, quando chega, fala sozinha. O instante em que a verdade se revela costuma ter a força de um terremoto. Não importa quão sólida pareça a estrutura, quão firmes sejam as paredes da convicção, tudo desmorona quando a realidade finalmente se impõe. O bilionário, acostumado a viver no controle, a ser o juiz das situações, agora se via diante de um cenário que jamais poderia ter imaginado. Ele havia acusado. Ele havia apontado o dedo. Ele havia chamado de ladra a mulher que no silêncio havia feito aquilo que nenhum de seus recursos, nenhuma de suas conexões, nenhum de seus milhões teria conseguido a tempo: salvar sua filha. Foi nesse choque que sua percepção se inverteu. Pela primeira vez, o homem que sempre olhou de cima para baixo foi obrigado a levantar os olhos e enxergar de outro modo. O poder que ele carregava nos bolsos se revelou pequeno diante do gesto daquela mulher, que sem nada, ofereceu tudo. E o impacto dessa inversão foi tão profundo que desarmou não apenas suas certezas, mas sua própria identidade como pai e como homem. Ele olhava para a filha, ainda frágil, respirando com dificuldade, e lembrava das horas em que a ignorou, das reuniões que considerou mais importantes do que perceber o cansaço no olhar dela. Lembrava dos sintomas que ele classificou como manha infantil, sem dar a menor atenção. E então, com brutalidade, compreendeu. Enquanto ele se distraía com cifras e contratos, foi a empregada quem esteve atenta. Foi ela quem viu o que ele não viu, foi ela quem deu à filha dele uma segunda chance.
Esse choque foi como um espelho quebrado, refletindo sua arrogância de maneira crua. Ele, que sempre se orgulhara de ser racional, de tomar decisões rápidas e assertivas, percebeu que a razão, quando não está acompanhada de humanidade, pode se tornar um abismo. Sua inteligência de negócios, suas estratégias de mercado, sua habilidade de vencer disputas milionárias. Nada disso teve valor quando a vida da filha esteve por um fio. E isso o atingiu no mais profundo de seu ser, porque não era mais apenas sobre a menina, era sobre ele, sobre o homem que acreditava ser invencível, mas agora estava nu diante da sua própria incapacidade. A empregada, por sua vez, continuava em silêncio. Mas aquele silêncio não era vazio. Ele era cheio, cheio de uma dignidade que não precisava de palavras, cheio da força de séculos de resistência, de gerações que sobreviveram mesmo quando o mundo as reduziu ao nada. O bilionário a olhava e não via mais uma funcionária. Não via mais a sombra que passava pelos corredores. Via, finalmente, uma mulher inteira. Via uma presença que desafiava tudo o que ele acreditava saber sobre hierarquia, sobre lealdade, sobre valor. A inversão de papéis ficou clara. Quem parecia acusada se revelou a salvadora. Quem parecia poderosa se revelou impotente. Quem parecia invisível se revelou essencial. Essa inversão não aconteceu com gritos nem com violência, mas com a simplicidade de um gesto humano. Colocar a vida acima de qualquer regra. E talvez tenha sido essa simplicidade que o desarmou ainda mais. Porque o bilionário, acostumado a medir tudo em grandeza, nunca soube lidar com aquilo que não tem preço. Nesse momento, ele sentiu vergonha. Vergonha não apenas da acusação injusta, mas de toda a sua vida de indiferença. Vergonha de nunca ter olhado nos olhos daquela mulher antes. Vergonha de ter acreditado que sua fortuna o colocava acima dos outros, quando na verdade o tornava cego. Essa vergonha não foi pequena, não foi passageira. Foi a vergonha que corrói, que desnuda, que coloca alguém diante do próprio reflexo sem máscara. E com essa vergonha veio também uma gratidão impossível de ser contida. Por quê? Mesmo depois de tudo, mesmo depois de anos de invisibilidade mesmo, depois de ser acusada, a empregada não hesitou em salvar a menina. Essa gratidão o atravessou como um peso insuportável, como se sua riqueza de repente se transformasse em pó diante da grandeza moral daquela mulher. A percepção invertida se tornou um divisor de águas, porque, a partir dali, ele não poderia mais retornar ao conforto de sua antiga visão de mundo. O que ele havia visto não poderia ser apagado. Ele havia sentido o choque de ser resgatado não por alguém de sua própria classe, não por outro poderoso. Não por alguém que ele respeitava, mas por aquela que ele nunca enxergou. E isso o transformava por dentro, mesmo que não soubesse ainda como lidar com essa transformação. O impacto também se estendia para além da casa, porque essa história, se contada, carregava um símbolo maior. Era a história de tantas mulheres negras que, mesmo invisíveis, sustentam vidas com sua força silenciosa. Era a história de tantas pessoas que, mesmo sendo acusadas, guardam dentro de si a verdade mais pura. Era a história de uma humanidade que insiste em resistir, mesmo quando o mundo insiste em apagá-la. O choque da percepção invertida não foi apenas sobre o bilionário ou sobre a empregada. Foi sobre a revelação de que, muitas vezes, a força verdadeira não está onde o mundo diz estar. Não está no dinheiro, nem no poder, nem no status. Está na coragem de agir com amor. Mesmo quando isso significa ser acusado, ser julgado, ser condenado. Está na dignidade de permanecer de pé. Mesmo quando todos os olhares querem rebaixar. E, diante desse choque, o bilionário se viu pequeno, mas ao mesmo tempo viu-se humano. Pela primeira vez, sentiu-se vulnerável não como derrota, mas como revelação. E talvez esse tenha sido o maior presente que ela lhe deu, a chance de aprender que a vida só encontra sentido quando se reconhece a humanidade do outro. Depois do choque da revelação, quando a verdade se impôs sem permitir retorno, algo começou a mudar na atmosfera da casa. Já não era o mesmo espaço frio e hierárquico, onde cada um tinha seu lugar pré-determinado, quase como peças de um tabuleiro. O silêncio agora tinha outro peso. Não era o silêncio de invisibilidade, mas o silêncio de quem precisa repensar, de quem reconhece que errou, de quem sabe que a partir daquele instante nada pode permanecer igual. O bilionário, ainda abalado pelo que havia descoberto, sentiu que precisava agir, não com palavras, porque ele percebia que palavras não seriam suficiente. O que ele havia feito
Acusar, suspeitar, julgar não poderia ser reparado apenas com pedidos de desculpa. O mundo dela não funcionava com promessas, mas com gestos concretos. Por isso, ele sabia que deveria transformar sua vergonha em reconhecimento real. Mas como reparar séculos de invisibilidade? Como devolver dignidade a alguém que sempre teve de lutar para manter sua humanidade intacta? O bilionário não tinha essa resposta imediata, mas carregava a urgência de tentar. Ele se aproximou da empregada com um olhar diferente, não mais de patrão, mas de alguém que finalmente se permite ver. E nesse olhar havia algo novo: respeito. Esse respeito não se traduziu em grandes discursos, mas em um gesto inesperado. O homem que sempre separou rigidamente os espaços, que nunca permitiu que as linhas invisíveis da hierarquia fossem ultrapassadas, tomou a decisão de romper com esse padrão. Ele a chamou não para interrogá-la, não para dar ordens, mas para agradecer. As palavras saíram trêmulas, quase engasgadas, porque não era comum para ele reconhecer falhas. Mas, diante dela, não havia outra saída. Ele não apenas agradeceu pelo que ela fez, mas reconheceu que sem ela sua filha não estaria mais viva. Esse reconhecimento simples e direto foi um símbolo de reparação. Pela primeira vez, a mulher não estava sendo olhada como suspeita, mas como guardiã. Pela primeira vez, não era vista como parte da casa, mas como parte da vida. E esse pequeno gesto de reconhecimento, diante de tantos anos de silêncio e invisibilidade, se tornou imenso. No entanto, a reparação não se limita a palavras. O bilionário, acostumado a medir tudo em termos de poder, entendeu que precisava dar forma concreta a esse reconhecimento. Decidiu ampliar a posição dela dentro da casa. Já não era mais a empregada que passava despercebida nos corredores. Ora, era alguém em quem ele confiava mais do que em qualquer outro. O gesto não tinha a ver com salários ou promoções apenas, tinha a ver com um lugar simbólico, um espaço que dizia: eu confio minha vida, confio o que tenho de mais precioso a você. Esse símbolo de reparação, por mais inesperado que fosse, trouxe à tona algo ainda mais profundo, porque o que estava em jogo não era apenas a relação entre os dois, era um acerto de contas com uma história de desigualdade. Era como se, naquele gesto, ele admitisse não apenas o erro pessoal, mas também o peso de uma estrutura social que sempre reduziu pessoas como ela à condição de invisível. Para a empregada, esse momento também foi transformador, não porque ela buscasse reconhecimento ou status, mas porque, pela primeira vez, sentia que sua dignidade não estava sendo ignorada. Ela não precisou gritar, não precisou se defender. Sua força estava em ter permanecido fiel ao que acreditava, mesmo quando o preço parecia ser sua própria reputação. E agora, essa força era finalmente reconhecida. O símbolo da reparação não apagava as feridas, não apagava o fato de que ela havia sido acusada injustamente, não apagava o peso de uma vida inteira de invisibilidade, mas representava algo que raramente acontece: um poderoso admitindo sua cegueira e oferecendo um gesto que não tinha a ver com caridade, mas com respeito. Essa diferença era fundamental, porque caridade olha de cima para baixo, respeito olha de frente como igual. O impacto desse gesto não ficou restrito à casa. A menina, que havia presenciado parte da acusação e, sobretudo, vivenciado o gesto salvador, agora via a transformação do próprio pai. Para ela, a empregada sempre fora mais do que uma funcionária, sempre fora a presença segura, o abraço constante. E agora esse sentimento se tornava visível, oficial, reconhecido. Era como se sua visão infantil tivesse sido validada. Aquela mulher não era apenas uma sombra, era uma guardiã. O símbolo da reparação, assim, ultrapassa a cena íntima e se transforma em metáfora universal. Porque todos nós, em algum momento, desejamos ser reconhecidos por aquilo que fazemos em silêncio. Todos nós carregamos a dor de esforços ignorados, de sacrifícios não vistos, de lutas travadas sem aplausos. E quando finalmente vem o reconhecimento, ele não apaga a dor, mas a transforma em algo maior, em dignidade restaurada. Esse capítulo da história não fala apenas da mudança de posição da empregada dentro da casa. Fala da mudança de consciência dentro do coração do bilionário, porque, ao reparar simbolicamente aquilo que havia destruído com a acusação, ele também se reconstruiu. Descobriu que reparar não é dar, mas reconhecer. Não é oferecer esmolas, mas devolver humanidade. E talvez seja esse o maior ensinamento desse momento. A reparação verdadeira não está em grandes gestos materiais, mas na mudança de olhar.
O que ela recebeu não foi apenas confiança. Foi o reconhecimento de que sua dignidade, tantas vezes negada, sempre esteve ali, invisível para o mundo, mas intacta dentro dela. E agora, finalmente, visível para ele. Às vezes, as palavras não têm força suficiente para carregar o peso da verdade. Há momentos em que o silêncio fala mais alto, mais fundo, mais longe. Foi exatamente isso que aconteceu naqueles dias após o confronto e a revelação. A empregada, acusada e redimida, não precisou se justificar. Não precisou levantar a voz. Não precisou gritar por reconhecimento. Seu silêncio foi a mensagem mais clara e mais poderosa que poderia existir. O bilionário, que passara a vida cercado de discursos, relatórios, negociações, contratos e vozes que o bajulavam, se viu diante de algo inédito: a ausência de justificativas. Não havia defesa, não havia explicação. Havia apenas um silêncio que o obrigava a pensar, a refletir, a confrontar a si mesmo. Pela primeira vez, ele não podia fugir da própria consciência. Nenhum assessor, nenhum advogado, nenhum sócio poderia traduzir para ele o que aquele silêncio significava. E foi nesse vazio de palavras que ele descobriu um espelho. A cada dia que passava, aquele silêncio ganhava mais peso dentro dele. Não era um silêncio frio ou vingativo. Era um silêncio pleno, carregado de dignidade. Um silêncio que dizia: eu sei quem sou, não preciso provar nada. E isso foi o que mais o desarmou. Porque o bilionário percebeu que, enquanto ele vivia preso à necessidade de mostrar poder, de afirmar autoridade, de demonstrar controle, aquela mulher permanecia inteira sem precisar de nada disso. O silêncio dela tinha mais autoridade do que todos os títulos que ele possuía. Esse silêncio se transformou em lição, não apenas para ele, mas para todos ao redor. A filha, que já enxergava na empregada uma presença essencial, agora compreendia algo ainda mais profundo: que a força não precisa de ruído para ser verdadeira, que a coragem não se mede pelo volume da voz, mas pela firmeza da postura, que dignidade é permanecer em pé, mesmo quando tudo conspira para que alguém se ajoelhe. O bilionário começou a recordar cada detalhe da acusação, cada palavra que lançou contra ela, cada olhar desconfiado, e percebeu que nada disso havia conseguido abalar a postura da empregada. Ela não chorou em público, não implorou por clemência, não tentou reverter o julgamento através de explicações. Apenas permaneceu em silêncio, e nesse silêncio estava toda a sua verdade. O que ele interpretava como ausência de reação era, na realidade, a mais alta forma de resposta. Esse aprendizado foi avassalador. Porque ele percebeu que, em toda a sua vida, sempre acreditou que poder era gritar mais alto, impor-se mais forte, calar os outros com palavras afiadas. Mas agora via que existia uma força silenciosa que não precisava de nada disso. Uma força que não se impõe, mas se revela. Uma força que não obriga, mas convence pela dignidade. E a lição não terminou ali. Com o passar do tempo, aquele silêncio se transformou em um lembrete constante. Todas as vezes que o bilionário se encontrava diante de situações em que sua arrogância tentava ressurgir, ele lembrava do olhar calmo da empregada, lembrava da postura firme, lembrava do silêncio que o desarmou mais do que qualquer confronto poderia fazer. Esse silêncio passou a ser um farol, uma referência. A empregada, por sua vez, não precisou mudar sua forma de ser. Continuou a viver com a mesma simplicidade, com a mesma rotina, com o mesmo cuidado, mas agora havia algo diferente. Já não carregava o peso de ser invisível. Ela sabia que seu silêncio havia falado. Sabia que sua dignidade havia sido reconhecida. E isso a fortalecia ainda mais, porque não se tratava apenas de uma vitória pessoal, mas de uma prova de que a verdade sempre encontra uma forma de emergir. Mesmo quando tudo parece conspirar contra. O silêncio virou lição também porque revelou o contraste mais doloroso e ao mesmo tempo mais belo. A sociedade que tantas vezes grita para acusar, para julgar, para condenar, agora se calava diante da verdade simples de um gesto de amor. O que o bilionário viu na empregada foi um reflexo de todos os preconceitos que carregava sem perceber. E o silêncio dela foi a maneira mais contundente de mostrar que a dignidade não se destrói com acusações. Esse capítulo da história não é apenas sobre a relação entre patrão e empregada. É sobre o poder que cada um de nós carrega quando se recusa a se dobrar diante da injustiça. É sobre a capacidade de permanecer inteiro mesmo quando tudo ao redor tenta nos quebrar. É sobre entender que a força verdadeira não precisa de barulho, porque ecoa dentro das consciências que têm a coragem de ouvir.
E assim, o silêncio da empregada se tornou uma marca para sempre na vida do bilionário. Não foi apenas o ato de salvar sua filha que o transformou. Foi a forma como ela permaneceu depois. Serena, firme, silenciosa. Esse silêncio era mais eloquente do que qualquer discurso. Era um lembrete diário de que no fim não são os gritos que definem a verdade, mas a dignidade com que se permanece diante do julgamento. Essa lição é universal. Porque todos nós já enfrentamos momentos em que fomos acusados injustamente, momentos em que nossas intenções foram mal interpretadas, momentos em que a voz do outro parecia esmagar a nossa. E o que essa história nos mostra é que não precisamos sempre responder com mais barulho. Às vezes, é o silêncio que revela a grandeza. Às vezes é o silêncio que educa. Às vezes é o silêncio que vê. No coração daquela casa, o silêncio da empregada deixou de ser invisibilidade e se tornou presença. Deixou de ser ausência e se tornou lição. Deixou de ser fragilidade e se tornou força. E essa transformação, silenciosa e poderosa, marcou não apenas o destino dos personagens dessa história, mas também o nosso que somos convidados a refletir. Quantas vezes confundimos silêncio com fraqueza, quando na verdade ele é a prova mais alta de dignidade? Há histórias que se encerram em silêncio, mas não no esquecimento. Esta é uma delas. A jornada que começou com suspeita e invisibilidade termina em revelação e dignidade. O ato que, aos olhos apressados do mundo, parecia crime, se revelou como coragem. O gesto que parecia traição, na verdade, foi a mais alta forma de lealdade. E no centro de tudo, não estava o poder, nem o dinheiro, nem a autoridade, mas a humanidade. O bilionário, acostumado a medir tudo em cifras, descobriu que a vida não se calcula em números. Ele aprendeu, a duras penas, que riqueza não se mede pelo que se acumula, mas pelo que se reconhece no outro. Sua filha estava viva não por causa de sua fortuna, mas porque alguém que ele nunca enxergou como igual, enxergou primeiro. Esse aprendizado o marcou de forma irreversível, porque trouxe à tona a fragilidade escondida sob sua armadura de poder. A empregada, por sua vez, permaneceu fiel à sua essência. Ela não buscava glória, não desejava aplausos, não esperava reconhecimento. Seu gesto nasceu de algo maior. A coragem silenciosa de quem não mede consequências quando se trata de proteger a vida. Ela enfrentou o julgamento, a acusação e o peso da desigualdade, mas não se deixou curvar. Seu silêncio e sua dignidade atravessaram o coração de quem antes a ignorava, revelando uma força que nunca dependeu de aprovação externa. Essa conclusão nos revela algo profundo. Muitas vezes, a injustiça é apenas a superfície de uma história maior. Por trás de cada acusação precipitada, de cada olhar de desconfiança, de cada gesto de indiferença, pode estar escondido um ato de coragem, uma resistência silenciosa, uma verdade que ainda não foi vista. A empregada foi acusada de roubo, mas no fundo foi a guardiã da vida. Foi chamada de suspeita, mas foi a heroína silenciosa. Foi invisível, mas se tornou inesquecível. A contradição é o coração desta narrativa, porque é no contraste entre aparência e verdade, entre julgamento e revelação, entre acusação e gratidão, que se encontra a força que emociona. O ato condenado socialmente se revelou como o mais humano. E essa inversão não é apenas literária. Ela é real porque reflete a vida de milhões de pessoas que carregam sobre si o peso da desconfiança, mas que em silêncio sustentam o mundo com sua dignidade. Essa história é também um convite à reflexão. Quantas vezes julgamos sem conhecer a verdade? Quantas vezes olhamos para o outro apenas através do filtro dos preconceitos, das classes, das aparências? Quantas vezes confundimos um gesto desesperado com um crime, sem perceber que o que está em jogo é a vida, é o amor, é a coragem? A história da empregada e do bilionário nos obriga a encarar nossos próprios julgamentos e a questionar nossa pressa em condenar. E, acima de tudo, é uma história sobre empatia. A menina foi o elo que uniu dois mundos opostos. Foi através dela que a verdade veio à tona. Sua vulnerabilidade revelou a arrogância do pai e, ao mesmo tempo, a sensibilidade da mulher que cuidava dela. A doença, que parecia tragédia, foi o portal para uma revelação maior, a de que todos somos frágeis e que, no fim, o que nos salva não é o poder, mas a humanidade compartilhada. O silêncio que virou lição, o gesto que virou reparação, a acusação que virou reconhecimento. Tudo isso compõe a trajetória de uma história que não se apaga,
Porque não fala apenas de um homem e de uma mulher, fala de todos nós. Fala das injustiças que atravessam nossa sociedade, fala dos preconceitos que insistem em nos dividir, fala da dignidade que resiste mesmo quando o mundo tenta apagá-la. E talvez o ponto mais poderoso esteja justamente no final. A empregada não precisou mudar quem era para ser reconhecida. Ela não precisou levantar a voz, não precisou se transformar em alguém diferente. Permaneceu fiel à sua essência. E foi essa fidelidade que se revelou sua maior força. Ela provou que a verdadeira grandeza não precisa de aplausos, não precisa de palcos, não precisa de reconhecimento imediato. A verdadeira grandeza se sustenta na dignidade, mesmo quando ninguém a enxerga. O bilionário, por sua vez, nunca mais foi o mesmo. Sua percepção de mundo se transformou. Ele aprendeu que não se trata apenas de liderar empresas, mas de aprender a enxergar pessoas. Não se trata apenas de acumular riqueza, mas de compartilhar respeito. E, acima de tudo, não se trata de exercer poder, mas de reconhecer humanidade. Essa transformação talvez tenha sido sua maior conquista, porque lhe deu algo que o dinheiro não poderia comprar: consciência. E nós que ouvimos essa história, somos convidados a carregar conosco essa reflexão, porque não se trata apenas de reconhecer a injustiça do outro, mas de perceber as nossas próprias. Quantas vezes não enxergamos quem nos sustenta em silêncio? Quantas vezes deixamos de reconhecer a dignidade de quem está ao nosso lado? Quantas vezes a pressa em julgar nos fez esquecer de olhar nos olhos e ouvir o que não é dito? Essa conclusão não é um fim, mas um começo. É o convite para que passemos a enxergar o mundo com mais profundidade, para que entendamos que cada silêncio pode estar carregado de histórias, que cada gesto pode esconder uma luta, que cada pessoa invisível pode ser a guardiã de algo que não conseguimos ver. E, sobretudo, para que jamais esqueçamos que a força mais poderosa é aquela que não precisa gritar para ser ouvida. No fim, o que parecia uma história de roubo se transformou em uma história de revelação. O que parecia ser traição se revelou como lealdade. O que parecia invisível se mostrou essencial. E essa é a lição que fica. A justiça verdadeira não está nos tribunais, mas nos gestos. Não está nas acusações, mas nas revelações. Não está nas aparências, mas na dignidade que resiste silenciosa até ser finalmente reconhecida. E então resta apenas uma pergunta que ecoa como um sussurro dentro de cada um de nós. Quantas vezes ainda julgaremos, sem compreender o desespero que está por trás de um gesto?